Boa noite, queridos filhos. Bom dia aos filhos que estejam do outro lado, ou vendo esse vídeo em outro horário. Que o nosso bom Mestre Jesus nos auxilie dentro desse humilde trabalho e que os amigos novos, os filhos que estão adentrando esse trabalho hoje, em participando conosco, recebam dos nossos corações as boas-vindas por estar aqui participando conosco. É bom nós lembrarmos que nós não estamos erguendo nenhuma bandeira religiosa, né? Temos a comunhão religiosa que pertencemos, né? Que é a nossa Umbanda, mas nós estamos aqui voltados a somarmos um pouquinho do que nós sabemos, aprendemos, ouvirmos também, né? Então, não vamos nos dividir, né, dentro de preconceitos, orgulho. Não estamos nos reunindo nesse propósito, não, né? Por isso, rogamos ao nosso bom mestre possa nos auxiliar a todos e convidamos, né? Convidamos a todos agora para formar a nossa corrente de fé em busca de conhecimento, em busca de luz, né? Então, vamos lá, estejamos onde nós estejamos, vamos dar as nossas mãos, nos ligando fraternalmente como irmãos. Bom Mestre Jesus, assim como nos convidou no amai-vos uns aos outros, estamos agora nos dando as mãos e assim como nos pediu recordar as tuas lições, porque obviamente, Senhor, com os nossos corações ainda tão endurecidos, ainda nos é tão difícil de compreender. Assim, bom Mestre Jesus, reunidos mais uma vez aqui estamos, em Teu nome, te rogando a bênção por sobre todos nós, nossos corações, nossas mentes, a te compreender, a compreendermos melhor o mundo em que vivemos, a nos compreendermos uns aos outros um pouco melhor. Assim, bom Mestre Jesus, é em Teu nome que nós damos por aberto mais essa tarefa, mais esse trabalho. Que ele seja coroado de pleno êxito. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, queridos filhos, a bênção de nosso Pai por sobre todos nós, né? A proposta, não é, do nosso encontro hoje é darmos continuidade ao estudo, então, na verdade, do mandamento, como nós vimos, né? Então, nós estamos lendo todos os versículos, né? Dos 19 versículos da Bíblia hebraica, não é? Que foram compilados nos 10 mandamentos, né? Mas nós sabemos que é um, já vimos isso, né? E hoje nós estaremos, então, no sexto, né, mandamento, e nós vamos começar, então, estudando esse mandamento, entendendo o significado, e depois nós vamos adentrarmos a uma discussão, né, como é a proposta, né, um apêndice, né, que foi colocado na discussão desse mandamento hoje, que é discutirmos
esse vírus, né, o coronavírus, tá bom? Mas vamos primeiramente focarmos na compreensão desse mandamento, né? Então, como nós vimos, né, as tábuas da lei, quando foram passadas a Moisés, Deus instituiu um único mandamento, porém, né, sabedor de que nós teríamos grande dificuldade, não é? Não só para compreender, né? Se nós teríamos dificuldade para compreender aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu conhecimento, né? Bem, nós nem tínhamos e ainda, né, nem temos esse conhecimento e não compreendemos ainda Deus, né? Então, obviamente, Deus criou caminhos para que nós pudéssemos compreendê-lo e, né, consequentemente, aquele mandamento, né? Bem, então, esse é bem direto, né? É uma única afirmação: não matarás, né? Não matarás. Então, a primeira coisa que nos vem à mente dentro desse mandamento, não matarás, é o crime, né? Então, nós não devemos, né, nos matar um ao outro. Só que esse mandamento, de forma alguma, se resume só nesse ato de violência, né? De crime, né? Existem tantas circunstâncias em meio a essa situação, né? Tirarmos a vida, né? Por esse ou por aquele motivo, né? Então, dentro da lei humana, né? Existe um código penal, né? Bem, mas nós temos que compreender, então, esse mandamento, né, de muitas formas. Vamos começar, né? Então, obviamente, né, não tirarmos a vida do nosso semelhante, né? Mas também não tirarmos a nossa, nem a do semelhante, nem a nossa. Mas matar só no sentido de matar o corpo, nós não conseguimos matar o espírito, né? Será que é só nesse matar? Não. Nós podemos estar dentro desse crime, né? Matando não só o corpo, né? Nós podemos matar, tirar a oportunidade de alguém, burlando melindrosamente. Isso também é matar, né? Matar a oportunidade, tirar, né? Então, esse matar, ele tem o sentido de todas as vezes que nós impedirmos, né, alguém de dar um único passo, ou todas as vezes que nós desviarmos uma criatura de um caminho, todas as vezes que nós matarmos a esperança de alguém, todas as vezes que nós matarmos os sonhos, enfim, né? Entendamos que esse matar, né, é impedir que, é tirar, né, é desviar, né? Então, nesse sentido, não matarás, não prejudicarás o teu próximo em instância alguma, de forma alguma, não é? Então, dentro dos nossos melindres, da nossa falsidade, dentro das nossas paixões, né? Nós tiramos muitas vezes a vida de uma pessoa,
né? Mas não matando o seu corpo, né? Um convívio, por exemplo, né? Às vezes nós estamos tirando a vida de uma pessoa por todas as pressões que a gente faz, né? Opressões, né? Nós podemos tirar a vida de uma pessoa fazendo-a infeliz, né? Então é bom que nós reflitamos em todas as formas que você pode matar uma pessoa, né? Tirar a sua felicidade, né? Então, dentro desse não matarás, né? Entendamos esse desvio, né? Em que nós podemos colocar uma pessoa, tirar, né? Mas Deus quis nos mostrar que o sentimento da cobiça, não é? Então, vamos por parte, né? O sentimento da cobiça, né? Porque ele também vai mencionar em outro mandamento essa situação, né? A falsidade, dentro de vaidades, nós estaremos com certeza nos prejudicando, né? E nos desviando daquele primeiro, né? E o único mandamento, na verdade, né? Porque o próprio Jesus nos mostra isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não se pode amar a Deus sem antes amar o teu próximo. Não se pode amar o teu próximo sem antes amar a Deus, né? E aparentemente fica meio confuso, mas avançando nós vamos entendendo o que significam essas palavras. Realmente não se pode amar a Deus ignorando o seu próximo, prejudicando o seu próximo, né? De forma melindrosa, de forma falsa, enfim, né? Dentro da violência e aí vai, né? Se pode amar a Deus, né? É um engano nosso prejudicarmos o nosso semelhante, o nosso próximo, e quase sempre o nosso próximo mais próximo, né? E imaginarmos que nós podemos olhar em direção a Deus com a nossa consciência pesada do jeito que anda. Não, não, não. Não há como, né? Bater no peito dizendo eu amo a Deus, não é? Violando as suas leis, não é? Transgredindo, não é? Esses conceitos morais estabelecidos pelo nosso Mestre Jesus, nos enganarmos a si mesmo, não é? Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, antes ele já tinha dito, se me ameis, fazei o que eu peço, né? Então, não vamos nos enganar, né? Se nós queremos realmente trilhar um caminho cristão, esquecendo os exemplos do Cristo, não é? Então é nos enganarmos, é nos iludirmos, né? O que o Cristo estabeleceu, o fez não com palavras, não é? O que o Cristo fez foi através dos seus exemplos. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, entendamos que seguir esse caminho é seguir os seus exemplos, não é? Porque nas palavras nós vamos interpretar de 1001 formas, não é? A gosto. A gente interpreta as palavras de Jesus a gosto, não é? Nos enganando. Agora, os seus exemplos não. Os seus exemplos não tem como nós nos enganarmos, não é? Então, por isso que nós temos que buscarmos a nossa ligação com Jesus através, antes de mais nada, pelo nosso coração, não é? Muito mais o nosso coração, né? Em reconhecendo o nosso Mestre,
não é? O trazendo para o nosso coração, relembrarmos o que Ele em cada momento fez por nós, os seus exemplos, né? Em todos os momentos. A partir daí, vamos começar a pensar nas suas palavras com base nesses exemplos, né? Então, dessa forma, nós não vamos nos enganar. Do contrário, como é fácil nós nos enganarmos, né? Então, não sejamos hipócritas, não sejamos como aqueles fariseus, saduceus da época, não sejamos como aqueles que participavam naquele sinédrio, não é? Ou seja, o templo da época, né? Que se reuniram à noite, né? Para sentenciar Jesus, né? Então, não façamos isso, porque ao nos colocarmos nessa condição cristãos a nosso modo, né? Nós estamos fazendo o mesmo que eles fizeram lá naquela época, né? Então, não sejamos hipócritas, né? Caminhar com Jesus é mansuetude, é paz, é amor, é perdão, é renúncia, né? Por isso ele disse, o caminho é estreito. Então, ser cristão é trilhar por um caminho bem estreito mesmo, né? Contudo, reto, né? Cheio de provações, cheio de armadilhas, encruzilhadas, mas ele também disse, só os lobos caem nas armadilhas de lobo, né? Então, no rebanho de meu pai, nenhuma ovelha há de se perder, desde que a ovelhinha não se esqueça de ficar no aprisco, né? Ficar ali próximo do seu pastor, porque se ela resolver dar uma volta, as encruzilhadas são grandes e ela pode se perder nesse caminho, né? Então, é isso que nós temos que entender, né? Em relação a esse não matarás. Entendamos que esse não matarás não está se referindo apenas a um ato de violência, mas sim a todas as circunstâncias em que nós podemos tirar da vida de alguém qualquer coisa, né? Então, melindres, né? Falsidade, e por orgulho e por vaidade, e tantas outras agressões que nós fazemos um contra o outro, né? Muito bem. Agora, agora nós vamos abrir, então, um parêntese para nós discutirmos, né, uma situação bem complicada, né, que nós estamos vivendo, né? Então, antes de começar, eu queria fazer um esclarecimento, né? O que nós vamos discutir aqui não tem, né, o propósito de alarmar, né? Não tem o propósito de divulgar uma verdade, né? Não. Dentro do nosso ponto de vista, dentro das informações que vamos compilando, né? Única, exclusivamente compartilharmos, né? Porque cabe a cada um refletir, né? A luz tem a clareza de si mesma, né? Se você precisar insistir, né? Em uma luz, ela já não tem brilho por si só, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é apenas apresentar algumas informações colhidas, não é? Então, dentro do nosso trabalho espiritual, essas informações nos têm sido passadas por espíritos que reconhecemos, não é? Serem conhecedores profundos daquilo que estão falando, né? E dentro de todos os esforços que fazem para estar entre nós, nos auxiliar, né?
tem o nosso reconhecimento. Então, esses espíritos são Pai Benedito de Aruanda, né? O espírito, um dos mentores, né, do nosso trabalho, Dr. Romano, né? E hoje aqui entre nós, Pai Joaquim de Angola, né, que nos ajuda a compreendermos melhor, né? Então, tudo que nós vamos abordar, né, está no sentido muito mais dentro da reflexão espiritual, né? Não vai dar tempo de eu passar tudo, né, todo o material, né, que nós compilamos em torno, então, desse problema, né? Mas depois, né, assim que nós encerrarmos esse vídeo, nós vamos nos preparar até no máximo amanhã para publicar então o material por escrito, né, com mais detalhes, com mais informações, para que nós possamos estudar, né, reavaliar, pensar, refletir, tá bom? Então, depois desse vídeo nós vamos fazer uma postagem, né, com mais detalhes, porque hoje não dá para nós abordarmos tudo aqui. Então, eu vou pegar apenas alguns pontos para que nós possamos dar uma direção e entendermos, né? Então, aquilo que pode estar acontecendo, né? Tá bom? Outra coisa importante também é que nós não temos nenhum conhecimento científico, médico, né? Realmente nós estamos apenas repassando um conteúdo dentro de tarefas mediúnicas, né? Tá bom? Então, realmente, focarmos para uma reflexão, né? E depois, se você tem um inimigo, né? Se algo está te afligindo, né? Se algo está contra você, né? Então vamos colocar assim, né? Entre aspas, né? Um inimigo. É melhor que você conheça bem, conheça seus propósitos, conheça suas armas, né? Conheça a sua força. E isso é prudente, né? Então, é o que nós vamos fazer, né? Tá bom? Então, para chegar nessa discussão, né? Eu vou ter que abordar alguns pontos, né? Para nós conseguirmos chegar até onde nós desejamos, né? Então, bom, vou procurar ser bem rápido, né? Bem objetivo aqui para nós não perdermos tempo, né? O conceito de inferno, né? Como que é o inferno na nossa cabeça, né? Bom, embora exista muitas ideias, não é, de inferno, a maior parte delas, essas que chegam para nós, não é, foram criações artísticas, não é, de uma visão de inferno. Essa visão superficial de inferno que nós temos, não é, praticamente são obras artísticas. Alguém pintou, alguém pensou, alguém imaginou e transferiu para nós, né? Tá bom? Então, essa ideia, essa imagem de inferno que nós temos, né? Aparentemente, ela é criativa, né? Agora, se nós formos nos aprofundar, né? Bem, esse aprofundar é estudar, né? Então, dentro de todas as culturas, né? De todos os povos, o que representa o inferno, né? Então, dentro de tudo isso, para não prolongar, uma vez que existe similaridade, né, entre todos os conceitos desse povo, daquele outro povo, né? Não vamos nos preocupar em trazer tudo, né?
nós vamos refletir em dois conceitos interessantes, né? Bem simples. Então, no budismo, por exemplo, nós temos emação, né? Tá? E ali nós temos uma divisão dizendo que existe 8 infernos, né? Então, tem alguém que administra, né? Esse inferno, que é emação, né? E 8 tipos, categorias de inferno, né? Curiosamente, dentro da nossa Umbanda, né, nós temos os guardiões, os nossos Exus, né, e nós temos o Senhor Exu Rei Guardião. Né? O Senhor Exu Rei Guardião dos 7 tronos. Né? Opa, está faltando um. Né? Não, nós temos também Pai Olocum, né, que é um guardião dos abismos no mar, né? Então, 7 mais 1, 8, bate, né? Então, nós vamos ver que em todas as ideias, de alguma forma, né, essa similaridade, ela existe, né? Então, bom, então nós conseguimos ver uma coisa, né? Que os infernos, eles são regiões, existe uma divisão, né? E vamos ficar com 8, então, por enquanto, né? E os demônios, né? Peraí, você não vai falar do diabo? Não. Diabo, né? Na nossa concepção, diabo é aquilo que nós carregamos dentro de nós, né? Nós alimentamos os nossos diabos. O mal está dentro dos nossos corações. Toda maldade, né? O que o diabo tem a ver com isso, né? A tentação nasceu dentro de nós, né? Não foi na história, né? Então, simbólica, né? De Eva e Adão, a serpente, na tentação que já tinha nascido dentro de nós, o desejo, né? De comer a fruta proibida, só utilizou do que nós já estávamos alimentando dentro de nós. Então, o diabo nasceu dentro de nós pelo nosso desejo, né? Então, os diabos são todos os pensamentos, todas as paixões, é tudo que nós acumulamos aqui dentro de nós. No momento que nós fizemos a escolha de sairmos da luz para irmos em direção às trevas, pronto, nós começamos a alimentar diabos, né? Muito bem. Mas, demônios, né? Bem, há vários tipos de demônios, né? Mas como nós não vamos entrar muito em detalhe agora, pensemos assim para refletirmos de uma forma mais fácil, depois nós vamos nos aprofundando, né? De novo, eu vou pegar só 2 exemplos, né? De toda a similaridade que existe nesse conceito, naquele outro, enfim, né? Da mesma forma como nós fizemos com o inferno, né? Bom, dentro das inúmeras mitologias, então, eu vou pegar 2 orientais, a chinesa, né? E a japonesa, né? Em relação aos demônios. Na China, nós temos uma lenda de Longmen, né? É o portão do dragão, né? Ou portal do dragão, né? Então, existe um rio enorme, né? Que corta a China toda ali. E as carpas, né? Como nós sabemos, as carpas, né? Elas nadam contra a correnteza, né? Existe um sentido de força, né? Para a carpa, né? De luta, trabalho, e por isso que a carpa é um peixe que representa isso para os chineses, né? Mas voltando à lenda, né? Existem as cascatas, né? No percurso desse rio existem muitas, né? E as carpas realmente conseguem. Mas existe um ponto, né? Que está ali próximo da nascente, né? Que ele é bem estreitinho e é muito alto, é muito complicado, né? Depois procurem aí fotos para vocês verem. A carpa não vai conseguir saltar lá. Quer dizer, esse não vai... É interessante. Por quê? Porque esse local, né?
nesse local é um local sagrado, é um local de culto, né? Existe deuses, né? Protetores ali dentro da concepção budista, né? Então, é um local, é um templo, né? Onde vários deuses, né? Estão ali protegendo. Deuses ou guardiões, vamos colocar assim, né? Porque a visão, ela divindades, né? Não significa que são inúmeros deuses, né? São divindades. Muito bem. E esses guardiões estão guardando aquele local, porque diz a lenda que se a carpa, né, conseguir saltar, né, e ir para a nascente, então ela se torna um dragão, né? Aí a pergunta é, peraí, se a visão, né, de um dragão será que é de uma coisa boa ou é de uma coisa ruim? Bom, dragão, a princípio, é duas coisas, não é? A força, né, e conhecimento, né, inteligência, né? Bom, então pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? Vamos ficar com isso por enquanto. E aqui no Japão, né, o Nihon Ichi, né, nós temos uma lenda que eu acredito que seja a maior mesmo, né, que é o do Momotaro, né? É um menino pêssego. Nós temos um vídeo, né, que deve ser publicado entre amanhã ou depois, né, esses próximos 2 dias, que fala sobre o Momotaro, né? Nós vamos publicar aqui também, quem ficar curioso pode ver depois, né? Então, nessa lenda, o Momotaro, ele também, só que aqui ao contrário, ele desce o rio num momô, né, pêssego, e ele é encontrado, cresce, enfim, né? Daí ele tem uma jornada para lutar contra demônios de uma ilha chamada Onigashima, né? E ele consegue vencer esses demônios e aprisiona esses demônios então nessa ilha. Então nós vemos duas coisas interessantes aí, né? Nas duas lendas, esses demônios, né, eles estão ligados à água, considerando que na China o dragão pudesse não ser uma coisa boa, né? Mas vamos continuar. Bom, saindo dessas duas, então, né, lendas orientais, agora nós vamos buscar nos livros sagrados da cultura judaica, né? Nós vamos buscar duas figuras interessantes, né? O Barmat, que significa um gigante, né? E o Leatã, né? Ou Leviatã, né? Como nós escrevemos aí, né? Tá? Então, o Leviatã, que é o objeto do nosso estudo hoje, né? Ele representa a serpente. Então, nós temos na mitologia judaica, né? Nós vamos encontrar esses dois monstros, né? Vamos dizer assim, ou dois demônios, né? Só que um é do mar e o outro é da terra, né? Então, um parênteses aí, né? No conceito, né, umbandista, nós sabemos que realmente, né, existe dois infernos, né? Um nas profundezas da terra e o outro nos abismos do oceano. E aí, então, seja pelo conceito, né, da mitologia judaica, oriental, enfim, de tantas outras, esse conceito ele se funde, né? Esses dois monstros, né,
ou gigantes, né, ou demônios, eles são mencionados na Bíblia, só que na Bíblia, na parte de Jó, por exemplo, né, em muitas situações está em forma poética, então é difícil nós analisarmos, né? Então, nós preferimos pegar nessa coletânea de livros sagrados, né, judeus, né, o Baba Batra, né, no versículo 74a, né, faz uma referência a essas criaturas, né? Então, essas criaturas existiram antes da criação. Vejam que nós estamos falando de livros, né, antiquíssimos, né, e fazem menção a essas duas criaturas, né? Então, existiram antes da criação. Nos conceitos que nós temos, né, dentro dos estudos da nossa religião, assim como em tantas outras, né, realmente houveram batalhas enormes no período em que nós estávamos no nosso conceito, né, migrando para esse planeta, né? Houveram antes disso enormes batalhas, né? Na Bíblia nós temos inúmeras menções a isso, né? Nesses livros mais antigos, né? Como é o Talmud, né? Nós temos várias citações, né? Então, avançando, né? Nesse mesmo Talmud babilônico, né? Nós temos uma menção na sequência, né? Aonde, então, esse demônio, né? O Leviatã, né? Ele coloca assim, né? Eu sou uma das criaturas mais terríveis que habitam o mar, né? Esse eu sou estava escrito, né? Nos seus chifres. E curiosamente, em Apocalipse 12, 13, nós temos menção a dragões, né? Nesse sentido, né? No mesmo Talmud babilônico, agora em 77b, nós temos um ponto que nós temos que refletir bastante, né? É essa frase. Apesar da sua força, o Leviatã tem medo de um verme chamado Quilbit. E ainda prossegue dizendo que esse verme entra pelas entranhas do peixe, né? E o mata. Curioso, né? Então, esse é o sistema respiratório do peixe, né? Então, equivale ao nosso pulmão, né? E por aí a gente vai vendo algumas coisas, né? Depois, só para nós encerrarmos, em Enoque, né? Nos livros apócrifos, né? No capítulo 60, dos itens 7 a 9, nós temos uma menção apocalíptica, né? Então, naqueles dias, ou seja, nos dias do julgamento, né? Aí nós vamos encontrar, eu só citei só para nós acompanharmos, mas de preferência neste material que nós vamos publicar, né? No máximo até amanhã, para todos poderem refletir melhor, né? Com mais detalhes direitinho. Hoje nós só vamos discutir alguns pontos, né? Bom, então, nos apócrifos também faz-se menção a essa situação em que nós seríamos envolvidos, né? Muito bem. Hoje, qual seria a nossa situação, né, em relação ao vírus, né? Ao coronavírus, né? Alarmante, preocupante, os dois, né? Mas qual que é o objetivo de toda a nossa discussão aqui, né? Se preocupar, sim. Nos alarmarmos, não. Procurando compreender, né?
realmente o que está acontecendo, né? Vamos dar uma rastreadinha, né? Nos números agora, nesse momento, né? Então, nós temos o The New York Times, né? Que está rastreando isso em tempo real. Então, aí nós temos os números, né? Então, vai dar mais de 91 mil pessoas, né? Então, contaminadas. Isso são dados, assim, oficiais, né? Não quer dizer que é realmente isso, mas é uma referência, né? Então, vamos voltar, né? Bom, Bom, então já não é uma epidemia, né? É uma pandemia, né? Ou seja, não é uma coisa local, é uma coisa global, né? Então, nós temos que considerar. Na Idade Média nós tivemos a peste, né? Foi complicado, né? Algumas décadas aí, não chega a 2 décadas, né? Nós tivemos não me lembro bem as datas, né? Mas o surto foi complicado, a gripe espanhola, né? Nós tivemos o período, né, complicado em torno do HIV, né? Enfim, nós já tivemos várias situações, várias doenças, né? E o que isso representa, né? Bom, agora nós temos que fazer um parêntese, né? E voltarmos nessa questão dos demônios, né? Porque nós sabemos que Beelzebub, ele já se encontra em liberdade, porque ele foi apenas detido, assim como nós estamos aqui, e ainda não foi exilado, né? Então, Beelzebub, né? Ele está recuperando os seus exércitos, né? E esses demônios, ou então, né? Esses exércitos, os mais complicados, eles estão nos abismos do oceano, né? E dentro de todos esses textos que nós vimos, é do mar que viria uma grande provação realmente para a humanidade, né? Porque se o Leviatã, né, é esse monstro e até ele tinha medo desse verme, na verdade não é que ele tinha medo, né? É que na verdade a forma como é colocada, ela pode ser interpretada como a sua grande arma, né? E, curiosamente, através das orientações últimas, né, em relação a esse vírus, e é nesse sentido que eu gostaria de pedir uma reflexão, é que os cientistas, né, pesquisadores, né, bom, de uma forma geral, né, estão associando esse vírus, né, do período de 1960 mais ou menos para cá. Então, a viroses, né, vários problemas, o SARS, por exemplo, né, aí tem essa categoria, tem vários tipos, né, de corona, então, vírus, né? Pela sua forma, então, né? Acabou sendo chamado assim, né? Mas, pelas informações, então, que a espiritualidade nos passa, o título, né? A lição que nós estamos estudando hoje é o Não Matarás, né? E segundo a espiritualidade, a genética, né? A engenharia na reversa das trevas, em muitos períodos nossos, desenvolveram vírus, desenvolveram muitas coisas, né? E nós já passamos por várias situações. Então, as trevas, que são um exército de grande conhecimento, né?
obviamente, estão avançando, não é, nessas técnicas para cumprir com o seu objetivo, né? Então, é muito interessante, nós vamos ver nesse material que nós vamos postar. Então, depois vocês podem ver com mais detalhes. A estrutura genética desse vírus é muito diferente, não se assemelha em nada como provavelmente a medicina convencional, cientistas logo, né, vão conseguir compreender, né? Então, ele vem realmente do mar, não é? Porque esse vírus ele tomou como hospedeiro os peixes, né? E esse vírus ele foi se desenvolvendo junto com inúmeros parasitas, né? E esses peixes, né, acabaram fazendo hospedeiros animais que finalmente chega no homem, né? Finalmente chega em nós, né? Então, particularidade, bom, volto a repetir, né? Essas colocações não são científicas, né? Eu não entendo nada de ciência, de química, né? Muito menos de assunto complicado como esse. Apenas estamos repassando um material, né, mediúnico, né, de informações que a espiritualidade está nos passando para a nossa reflexão, né? Então, com isso, né, particularidades importantes desse vírus. E é nesse ponto que nós precisamos conhecer muito bem esse adversário, né? Então, esse vírus, ele tem uma genética, né, de mutação, né? Mas existe algo muito interessante dentro dessa mutação que difere, não é, de outro vírus. O vírus, né, tantos vírus, né, em epidemias, né, influenza, por exemplo, né, está em constante mutação. Então a gente está careca de saber que existe, né, no ciclo viral, né, existem essas mutações em muitos vírus. A gente está careca de saber disso. Só que no caso do coronavírus existe algo muito interessante, né, diferente. Então, é como que se o coronavírus ele fosse inteligente. Por quê? Porque quando ele fez do peixe, né, um hospedeiro, ali ele se desenvolveu, né? Quando ele passou para o animal, ele assimilou, né, informações importantes do animal. Ele não foi direto para o homem. Olha que interessante. Isso que é interessante. Se ele, né, estava hospedado nos peixes, nós comemos os peixes, né, principalmente, né, os orientais, Japão, China, né, que comem peixe cru, né, sashimi, né. Bom, nós comemos. Então faz tempo que a gente está comendo esse vírus. Mas ele não se manifestou, né? Esse é um ponto interessante que o motivo está lá nesse material que a gente vai postar, né? E ele se desenvolveu então no animal e agora ele faz o homem um hospedeiro, não é? Ele faz o homem um hospedeiro, mas a sua o seu genoma, né, é interessante, porque parece que ele é inteligente, né? Parece que ele se desenvolve dentro
de um mecanismo, né, inteligente, criando uma resistência cada vez mais forte, né? Interessante. Como é que ele faz isso? Esse é o ponto crucial da coisa, né? Nós, né? Agora nós temos que falar de mediunidade, né? Olha que interessante. Nós temos alguns cristalzinhos na nossa na nossa epífise, né? E nós sabemos que essas são anteninhas e é isso que possibilita, né? Sermos médiums, esses intermediários, né? Por causa desses cristalzinhos. Então hoje nós entendemos isso, né? Muito bem. Se eu estiver falando grego, né, com alguém que nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Pesquisa um pouquinho, né? Mas é interessante, sabe por quê? Porque esse vírus, o corona, né? Ele tem cristalzinhos, apesar de ele ser infinitamente, né, em relação à nossa epífise, infinitamente menor, ele tem um número muito grande, né, de anteninhas pequenininhas, e isso o faz, né, captar numa frequência mais alta. Bom, em resumo, né, esses vírus, eles têm uma forma de comunicação, não é um com o outro. Esses vírus, eles estão recebendo uma informação, e é aí que está a parte inteligente, programada, né? Que não está nele, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que esses vírus, eles são um mecanismo complexo, né? Um organismo complexo que, se nós não conseguirmos o entender por aí, vai ser difícil nós compreendermos o objetivo e o potencial, né, destruidor desse vírus, né? Então, ele está sendo manipulado, conduzido, dirigido, gerenciado, administrado, né, por mentes, né? Não, então é uma arma biológica? Não, não é bem isso, é muito mais que isso, né? Porque não é o homem que está manipulando esse vírus, né? Não é uma arma desenvolvida por essa ou aquela nação, não, né? Esse é o nosso verdadeiro Leviatã e toda a sua força, né? Nossa, então vamos nos desesperar, o mundo vai acabar, tá tudo perdido? Não. Agora vem a parte melhor da coisa, né? Porque agora nós vamos conhecer o inimigo com profundidade e as suas armas, né? Muito bem. Se o coronavírus ele tem uma parte dele receptiva que recebe, não é, uma informação, o hospedeiro tem a ver com isso. Porque no mecanismo mediúnico a gente aprende que tem que haver sintonia. Sem sintonia não tem mediunidade. É igual um rádio. Se não houver as bandas, não é? O dial, né? Para você fixar uma determinada faixa vibratória, não tem sintonia. Você não consegue receber, né, aquela emissora, né, na banda que você selecionou, né? Então, esse vírus, né, obviamente, né, dentro da nossa estrutura fisiológica, nós vamos precisar de todo medicamento que, obviamente, cientistas, médicos estão trabalhando muito por isso, vão desenvolver. Assim como desenvolveu, né, o medicamento para combater o HIV, né? E nós recuperarmos as nossas
célula CD4 direitinho, né? Então, no coronavírus vai acontecer a mesma coisa. Só que tem esse detalhe, né, interessante da questão da sintonia. Ou seja, o hospedeiro vai determinar, né, o prejuízo que o vírus vai causar nele. Prestem bem atenção nisso. O hospedeiro vai determinar o prejuízo que o vírus vai fazer nele. Nós não estamos, né, numa época apocalíptica, nós não estamos naquela época em que o joio e o trigo vão ser separados. Isso já está acontecendo. Nós não teremos depois um período regenerativo. Bem, isso está, né, já acontecendo, né? Já estamos em meio a essas vias, né, de trabalho sábio do nosso Pai. O joio e o trigo realmente está sendo separado. E um instrumento excelente, né, para que realmente isso possa acontecer, né? Assim como poderia ser uma guerra, poderia ser qualquer coisa assim, né? Agora nós estamos num mecanismo de seleção, né? Por quê? Porque se é o hospedeiro que vai determinar o prejuízo que o vírus vai causar nele, isso está diretamente proporcional, ligado ao tipo de vibração que ele está alimentando. Ou seja, né, para corresponder nesse mecanismo, então, que eu, né, acabei de explicar aqui, vai do sentimento que tiver no meu coração, da vibração, daquilo que eu exalo, né, daquilo que eu vibro, daquilo que eu sinto. Então, a forma de você combater esse vírus que foi criado, né, então, por demônios, né, por agentes das trevas, né, por uma engenharia reversa, existe a engenharia do amor, existe as palavras do Cristo, existe a única coisa que realmente pode nos libertar dentro de uma situação dessa, né, que é tudo aquilo que o Cristo colocou. Mas é uma coisa sincera, ninguém vai definir por você, né? Você mesmo vai definir o que você sente. A inveja está presente, o ciúme está presente, o rancorzinho está presente, o ódio está presente, a teimosia está presente, né? A impaciência, tudo, a intolerância, seja todos os sentidos, né? Religiosa, né? Enfim, né? O que é que você tem no teu coração e o que é que você vibra, né? Então, esse vírus, não é? Ele vai agir proporcionalmente. Por quê? Porque é essa vibração que vai abrir o canal, né, mediúnico dele, né? Interessante falar assim, para que ele receba, né, a força que ele precisa, que o alimenta, na verdade, né? A forma como ele se alimenta dentro do nosso corpo, logo os cientistas, né, os médicos vão conseguir inibir. Mas a forma como ele se alimenta vibratoriamente, só você, só nós podemos fazer. Então os cientistas vão fazer uma parte, a outra cabe a nós. E é isso que vai determinar o prejuízo que ele vai causar em nós. Isso é interessante nós pensarmos. Então, esse inimigo, né, na verdade é um instrumento para essa seleção entre joio e trigo. O que realmente você tem dentro do teu coração? Está confiante no teu amor, na tua fé, né? Está confiante? Precisa estar, né? Então, nós não temos que nos preocupar, né? No evangelho passado, o Pai Joaquim bem falou, usar as máscaras do respeito, do amor, não é da caridade, né? Só essas máscaras realmente vão impedir que um prejuízo maior, né, possa ocorrer, né? Então, isso é mais lúcido, né? É mais lúcido, é mais pés no chão, nós enfrentarmos essa realidade, né? Conhecendo bem esse inimigo, do que ficarmos, né, imaginando que ele não vai proliferar. Já é uma pandemia, né? Então,
que ele não vai chegar até o nosso pulmão, né? É melhor nós pensarmos em enfrentar ele. E a melhor forma de nós enfrentarmos, podem ter certeza, é essa, né? Tá bom? Então, acredito, né, que seja o suficiente já para nós começarmos a refletir, né? E a partir de agora, vamos pedir, né, para que Pai Joaquim possa estar conosco, né? E nos trazer a sua palavra, né? Nos trazer a bênção da sua ajuda, né? Adorei as almas. Salve, Pai Joaquim de Angola. Sua bênção, Pai, sua força, seu axé entre nós. Salve. E na lueira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. E na lueira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio da Angola. Adorei as almas. Saravá, mesa enviarada. Saravá, viadinha. Saravá, viadinha. Saravá, fio. Saravá, fiarada, vocês, tudo que está nessa corrente. Saravá, esse Pai grande abençoe cada um de nós. O firmador da nossa cabeça, o firmador do nosso coração. Saravá, mesa enfiarada. O poseador de hoje, mesa enfiarada, que nego tava ouvindo aqui meus fios. Ei, viarada! E falando de demônio, falando de diabo, falando de inferno, de morte, de coisa ruim que não acaba, não é, mesinha viarada? É, viarada. O proseador de hoje carece de mais luz, não é, mesinha viarada? Porque, meus filhos, fiarada, tudo isso nós precisa ter consciência. Nós tem que compreender, meus filhos, que no mundo de Deus, a luz é o que Deus criou. Deus é luz. Deus, sendo luz, tudo criou em luz. Não existe, meus filhos, em Deus, que é luz, as trevas. Não é, meus filhos? As trevas não existem em Deus e em nada que Ele criou. Então, meus filhos, se nós se preocupar em resgatar a luz que nós perdemos, que é nossa, meus filhos, porque Deus criou e nos criou dentro dessa luz. Então, nosso coração, o filho falou muito de vibrar, né, meus filhos? O nosso coração bate, vibra, desde o começo, no amor, na luz, o amor. O amor é a força que impulsionou Deus a fazer a sua criação, que somos nós. Nós nascemos por amor, no amor, nós nascemos para amar, mas na liberdade de escolha de um caminho e outro. Não é, meus filhos? Então, nós já afastamos, nós viemos, se afastamos da luz. Quem se afasta da luz encontra o quê, meus filhos? Consequência, não é, meus filhos? Se afasta da luz, perde a luz. Nós perdemos. Então, meus filhos, tudo que discutiu aqui, este vírus, esta doença, este treva, este demônio, este diabo, tudo isso é afastamento de Deus.
Não é, meus filhos? Uma palavrinha só. Não é, meus filhos? Nós perdeu. Nós perdeu o que Deus deu para nós. É só nós buscar, meus filhos. É só nós buscar. Mas, assim como Deus deu o caminho para nós tirar, Ele deu também a escolha, né, meus filhos? Então, o problema hoje, meus filhos, é a escolha. A escolha de cada um. É só nós escolher e trabalhar, se esforçar. Porque todo caminho exige esforço. Nesse passo, no seguinte, no outro que tem que ser dado. E assim vai, né, filharada? Fazer caminhador é um passo atrás do outro. Então, meus filhos, tudo isso que nós estamos falando aqui é muito importante, porque, afinal de contas, só está faltando nós se a decidir. Né, meus filhos? Pinta ponto, filha? Então, meus filhos, tanta coisa no nosso coração, tantas coisas, meus filhos, e nós temos que fazer essa decisão, meus filhos. Não é, meus filhos? Porque se nós não a decidimos, vai lavar o pito? Com a licença de vocês, viu, meus filhos? Se nós não decidimos, de um jeito, vai ter que ser de outro. Né, meus filhos? Se nós não a decidimos pelo amor, pelo mais certo, nós aprende pela dor, nós aprende pelos erros, né, meus filhos? Melhor nós aprender pelos acertos, da escolha certa, do que aprender nos erros, né, meus filhos? Porque é uma escolha, meus filhos. Nós sabemos muito bem quando nós estamos fazendo uma escolha certa e uma escolha errada. É que o peso da nossa balança é nas nossas necessidades, não é, meus filhos? Não nas verdadeiras necessidades, porque a nossa necessidade verdadeira é melhorar nossas vidas. Não é, meu filho? É ter uma cabeça mais tranquila, é fazer mais luz, viver em paz, não é? Então, nós confundimos essas necessidades com que os querer, não é? Então, eu quero isso agora, eu quero aquilo, é mais querer do que das verdadeiras necessidades. Então, nós vivemos nos querer. E nós vivemos querendo entrar bem, né, viado? Não é verdade? Nós vivemos querendo entrar bem. Nós temos sempre dois caminhos. Ô, meus filhos, é difícil nós decidir num caminho de luz e um caminho sem luz? Não é difícil, né, meus filhos? Nossa cabeça não é tão ruim assim. O problema é o nosso coração, nos querer. Nós quer tanta coisa, né, meus filhos? Sem merecer nada. Nós quer tudo, né, meus filhos? Nós quer ser feliz sem esforço, né, meus filhos? Nós quer trabalhar pouco, ganhando muito. Não é assim, viarada? Não é, viarada? É, viarada. É, viarada. Nós quer muito, sem ter disposição para dar, né, meus filhos? E não é dando que se recebe, meus filhos. Então nós faz as coisas pelo avesso. Em vez de ir para a luz, nós vai para as trevas, meus filhos. É assim que nós faz. Então, quando nós fala de todos esses problemas que estão ocorrendo aí, meus filhos, isso é tudo para melhorar a nossa forma de enxergar o nosso coração, que é o único lugar que nós temos que olhar. É para dentro aqui. Não é? Nós temos que se perguntar, não é? Quando é que nós vamos se decidir a fazer esse caminhador mais certo. Quando que nós vamos se decidir
a tirar esse orgulho, a vencer esse orgulho que tá dentro de nós. Né, meus filhos? Essas coisas de vaidade, né, meus filhos? Esse egoísmo, né, meus filhos? Quando que nós vai estar disposto a fazer isso? Então, meus filhos, de alguma forma, a vida, as leis, vai empurrando nós. E nos erros, as consequências, as responsabilidades. Ai, meus filhos, o filho estava falando aqui. O nego estava prestando atenção, mas não sabe se vocês prestou atenção. Para que um vírus desse fosse desenvolvido da forma que está hoje, precisou do ingrediente, né, meu filho? Então, como o filho estava falando aqui, este vírus, ele a desenvolveu num período que nós estava vibrando a guerra, o ódio, a conquista, a matança. O evangelho de hoje não é o não matarás, não é, meus filhos? E nós já resolvemos fazer o quê? A matar, não é, meus filhos? Essa é a consequência, meus filhos. Então, embora lá nas trevas tenha o desenvolvedor, o criador, aquele que faz, os ingredientes para esse tudo que pode fazer, e só faz porque nós dá os ingredientes, mas isso nós tem que lembrar, meus filhos. Os ingredientes nós que dá, e o ingrediente nós que demos, nessa violência toda, né, meus filhos? Todo período de violência nosso gera consequência. Nós dá a farinha para os demônios e o bolo volta. Não é, viarada? E nós come. Ei, viarada, nós come, viarada. E depois vomita. Não é, meus filhos? Vomita porque não é bom. A farinha não é boa. Porque esse que nós estamos oferecendo e se tornamos é joio, meus filhos. E joio, meus filhos. Vocês sabem o que é joio, meus filhos? Sabe o que é joio, filha? Sabe não, filha? Sabe, filha? Sabe, filha? O que é joio, filha? O que é joio, filha? Quando planta o milho, meus filhos, o milho, o trigo, né, meus filhos? Logo nasce juntinho ali o tardo joio. Só que se for tirar joio, na hora que tá nascendo trigo, vai puxar um, vai sair o outro também, né, meus filhos? Então, deixa os dois crescer juntos, depois separa. Então, por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo fala de separar o joio do trigo, porque é na colheita. E não é na colheita que nós está, que joio e trigo vai ser separado, que é que cada um está carregando dentro do seu coração. Quais os diabos que você está carregando dentro do coração? Então, meus filhos, você está vivendo como um joio ou você está vivendo como um trigo? E é melhor, meus filhos, enquanto nós temos tempo, se preparar para viver como trigo. Porque a colheita é agora, meus filhos. A colheita é agora. E se você não decidir logo, filho, como joio você vai. E como joio, meus filhos, além das palavras de Jesus Cristo,
E o joio vai ser queimado. Meus filhos, tem muitas formas de queimar, viu, meus filhos? E vocês podem ter certeza que arde bastante, viu, meus filhos? Então, que cada um faça um esforço dentro do seu coração para vencer o joio que está aí dentro, viu, meus filhos? E cada um se tornar um trigo bom, um trigo limpinho, bonito, viu, meus filhos? Então, filharada, em tudo que nós está fazendo, vamos olhar com sinceridade para dentro do coração, meus filhos, porque vocês viram, olha as coisas que nós está enfrentando, meus filhos. Olha o perigo que nós está enfrentando agora nessa colheita, meus filhos. Nós estamos enfrentando, meus filhos, nós estamos enfrentando a verdade. É a verdade que nós estamos enfrentando, viu, meus filhos? Não é a verdade que você coloca na boca com o que você diz. Viu, meus filhos? É a verdade que está dentro de você, aquela que você sente, filho. Aquela que sai da sua boca, com palavras você engana. Mas aquela que você sente, vibra. Viu, meu filho? Então, nós não temos que se preocupar com outra coisa senão com o próprio coração. Porque esse nego pode dizer uma coisa para vocês, viu, meus filhos? Da provação, todos nós vai respirar, viu, meus filhos? Se é que vocês entendem que o nego está falando para vocês. Dessa aprovação, tudo nós vai respirar, viu, meus filhos? Então é melhor que nós esteja preparado com o nosso coração limpo, viu, meus filhos? Viarada? Vamos preparar o coração, meus filhos. Se nós tem que ter uma preocupação, se nós tem que se preocupar de ficar com medo de estremecer, nós se preocupe com o próprio coração, com o que pensa, com o que sente, com o que vibra. Viu, meus filhos? O verdadeiro dentro de nós. Porque as aparências, meus filhos, as aparências tá caindo por terra, viu, meus filhos? E de aparência o homem não vai mais viver, meus filhos. O homem vai viver na verdade daquilo que sente, daquilo que é, não daquilo que diz ser, daquilo que é, meus filhos. E cada um está enfrentando a sua realidade. E é melhor que nós façamos isso de frente. Viu, meus filhos? O nego ainda diz mais para vocês, viu, meus filhos? Não é esse vírus que vocês estão enfrentando, não, meus filhos. Vocês estão enfrentando é vocês mesmos, na verdade, que tem cada um. Dentro de si. Viu, meus filhos? Isto que vocês estão enfrentando, a verdade em cada um. Viu, meus filhos? Meus filhos, enquanto vocês se preparam para fazer perguntador, viu, meus filhos? Pode fazer perguntador, o nego não vai poder esclarecer muito. O nego vai preparar aqui as florzinhas. Vocês
que está a preparando em casa, né, meus filhos? Põe agora num cantinho os trabalhadores espirituais que está aí no seu casuar a preparar e fluidificar para vocês. Como o nego está fazendo aqui, meus filhos, trabalhador espiritual, aí está fazendo também, viu, meus filhos? Saravá, Pai Oxalá. Saravá, Pai Oxalá. Saravá, Pai Oxalá. Abençoa, Pai Oxalá, com muita luz a cabeça dos filhos. Abençoa com muita luz o coração dos filhos, Pai Oxalá. Protege, 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 Pai Oxalá. Protege o casuar dos filhos, Pai Oxalá. Protege o coração dos filhos, Pai Oxalá. Saravá, Pai Ogum. Ogum e Patacori, Ogum. Firma, Pai Ogum. A proteção no casuar dos filhos. Afastando a perturbação. Tirando, afastando o mar. Serve, Pai Ogum. Protege, protege, protege. Protege o caminho dos filhos. Abre o caminho dos filhos, Pai. Saravá, Pai Ogum. Esse já pode deixar guardadinho para usar, viu, filha? Já tem perguntador, filha? Então, o nego vai responder um perguntador da FIA que está fazendo e é um perguntador bastante importante, viu, meus filhos? O pai põe um pouquinho mais de fundo, Fia. Ô, fiarada, nós tem que se preocupar, meus filhos, muito mais, ou quase que só com isso. O pai entende que quando nós está na carne, muitas coisas ficam difíceis. Então, o pai vai fazer só um esclarecedorzinho aqui, para que nós possa compreender. Ô, meus filhos, o que é ser homem e o que é ser mulher? Ei, viado, uma pergunta no nego. Se o pai pergunta por você, se você é homem ou se é mulher, o que você vai responder pro pai? Ei, viarada. E nós vamos olhar pro corpo, pai, eu tô num corpo de homem. Eu tô num corpo de mulher. O que é ser homem, o que é ser mulher, não é, meus filhos? Ô, viarada, existe uma grande diferença nas experiências do espírito, viu, meus filhos? E ser homem e ser mulher é muito mais difícil de entender do que se imagina. Porque a maior parte das pessoas, para falar se é homem ou se é mulher, olha para o corpo, meus filhos. E o corpo é só uma hospedagem de algum tempo. Ser homem ou ser mulher é um aprendizado que dura muito tempo nas condições que Deus coloca a nós para desenvolver o sentimento, tanto no conhecimento, nas experiências que tem, como no sentimento que se aflora.
E é sabido, não é, meus filhos, que vai chegar uma hora que o espírito não vai mais precisar do corpo, porque esses aprendizados tudo vai passar. E na hora que você estiver sem o corpo, como é que você vai se dizer? Homem ou mulher? É, meus filhos, a referência não é essa não, viu, meus filhos? É todo um conjunto de conhecimento e sentimento. Então, meus filhos, todo espírito, na sua vivência, de experiência e conhecimento que tem, vai aprender um e quando terminar este, vai passar para o outro. Então, o homem de hoje vai passar pela experiência de mulher amanhã e a mulher de hoje vai passar pela experiência do homem amanhã. E nesse passagem tudo, né, meus filhos? Nem fala passagem, vocês usam uma palavra mais difícil, né, meus filhos? Da reencarnação, né, meus filhos? Passagem de lá para cá, passagem daqui para lá, acho que é mais fácil, é mais... Então, nas reencarnações, né, meus filhos? Nós vai passar pela experiência de um pelo outro. E quando nós terminamos uma e nós passa para outra, o sentimento que nós traz, embora o corpo seja novo para começar o aprendizado, mas isso que nós temos que entender, né, meus filhos? Para começar um novo aprendizado. Por isso, o Nego sempre costuma dizer, meus filhos, quando nós encontramos dificuldade, muitas vezes, no sentimento que carrega, né, meus filhos? O corpo está diferente, é porque nós estamos enfrentando esse comecinho, essa mudança que Deus pediu para nós. Mas, meus filhos, é nessa hora que nós temos que colocar duas coisas na cabeça. Primeiro, sentimento que se carrega, valores que se cultivou, não é? Seja pelo conhecimento, seja pelo o que aflorou em sentimento, não é, meus filhos? Isso tudo, meus filhos, não muda. Quando nós começamos uma outra experiência, nós enfrentamos uma dificuldade no contraste daquilo que nós está sentindo e pensando com aquilo que não é o corpo, não é? Essa roupa do espírito. Mas o que é que nós temos que guardar na cabeça? Que aquilo que você carrega no coração, meus filhos, não é de uma hora para outra que vai mudar. Então, primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça e no coração é que aquilo que você sente é aquilo que você sente. E tão rápido não vai mudar. Agora, não pode esquecer que Deus está dando uma nova oportunidade para você fazer um outro aprendizado. E nesse caminho nós acaba fazendo o mesmo. Mas é tudo um passo atrás do outro. Primeira coisa que nós não devemos entrar em conflito com aquilo que a gente sente. Porque, meus filhos, aquilo que você sente é de um dia para o outro que você vai mudar? Não é, meus filhos. Por mais que, por preconceito, incompreensão, intolerância também, alguns pensam que não é assim tão fácil. Mudar de uma posição para outra não é, meus filhos. Leva muitas vidas até isso acontecer. Então, os filhos que porventura estiver nessa passagem enfrentando um corpo diferente por uma primeira vez, por uma segunda vez, por uma terceira vez, meus filhos, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, meus filhos, é que a coisa mais importante é aquilo que você sente, aquilo que você pensa.
não se esquecendo dos propósitos de Deus que está te dando uma nova oportunidade. Ele é compulsória, né, meu filho? Ela é compulsória, porque quando chega a hora, o corpo troca mesmo, mas é aí que carece da nossa compreensão, aceitação, não é? Aos desígnios de Deus, que quer nos tornar criaturas completas. E este completo é o aprendizado em todos os sentidos, não é, meus filhos? Então, meus filhos, dentro de todas as dificuldades, entre nós se entender, se compreender, né? Primeiramente conosco mesmo, nós, dentro de nós, primeira coisa, meu filho, é a harmonia dentro de você, fique em paz, pegue teu coração para Deus, viu? Peça força para os caminhos que Ele está oferecendo para você, não é, meu filho? E vai caminhando em paz, tranquilo, tranquila, em harmonia consigo mesmo, viu, meu filho? Infelizmente, a nossa relação de um para com o outro é muito conflitante, mas não é por causa disso não, viu, meu filho? As dificuldades de nós se relacionar um com o outro é tantas, meus filhos, é tantas. E o motivo não é esse, não. É as nossas dificuldades naturais de nós se relacionar. Então, o que o Pai pede é que não haja preconceito, que não haja precipitação, não só naquilo que você desenvolve na cabeça, né? Esse preconceito, mas também o teu coração, né, meu filho? Nós tem que se compreender, cada um é o que é, nas dificuldades que vive, nas escolhas que fez. E Deus, meus filhos, deu o direito de nós escolher o caminho que nós vai trilhar. Então, que as escolhas sejam feitas em luz de discernimento, que nós tenha força para seguir conforme os desígnios que Ele a preparou, mas que nós possamos nos respeitar, porque a decisão não é do pai, a decisão não é deste, a decisão não é daquele, a decisão é sempre daquele que está vivendo a sua experiência de vida. Não é, meu filho? Então, que haja respeito acima de tudo, que os corações estejam abertos a nós sempre, independente de qualquer situação, nós lembremos que nós somos tudo irmão e pelas mesmas experiências, nós tudo vai passar. Viu, meus filhos? Então, fiazinha, pega teu coração para Deus, tranquilize, viu? O Pai vai levar você em algumas noites, viu, minha filha? Para fazer um conversador que anda com este coração muito pesado, viu, já? Vai levar você para fazer uns conversador no espiritual, viu, filha? Fiarada, tem perguntador, fia? Mais 3. Vamos ver, se a sineta não tocar, mas se tocar, né, filha? Pode fazer um. Pergunta do cocheiro Sirius. Saravá, filhozinho. Por que a nossa mente tenta nos atrapalhar na meditação? Por que existe o Mara dentro da nossa mente? Como acalmar a nossa mente? Filho, a nossa mente
é igual um lago. E o lago, naturalmente, é calmo, filho. Não é verdade? Se nada agitar a água, ela é calma. Da nossa mente vazia, ela é calma. E o que coloca na nossa mente? O que agita a água? Os pensamentos. Como acalmar a nossa mente? Acalma os pensamentos. Se você atirar uma pedra nesse lago, oi, filho, até o lago acalmar de novo. O que é essas pedras que nós atiramos? São os nossos sentimentos. Como que nós vai meditar? Como que nós vai se acalmar com as coisas que nós anda carregando no coração? Como que nós vai poder acalmar nossa mente, sendo que a nossa consciência acusa? Como que nós vai acalmar nossa mente se o nosso coração está cheio de revolta, que o nosso coração está cheio de mágoa, o nosso coração está cheio de paixão? Então, meus filhos, acalmar a mente é um exercício que começa no coração. Viu, meus filhos? Então, se o pai poder ajudar de alguma forma, é pedindo para que os filhos acalmem o coração. Porque a mente, meus filhos, é uma consequência. Viu? Não é o lago em si que se agita. É alguém que agita ele. E a nossa mente, sendo o lago, quem agita é o nosso coração. Viu, fiarada? Vamos fazer mais um, fia? Pergunta da Ângela Cardoso. Bênção, pai. A benção, minha fiazinha. A benção, fia. Será que o pai poderia falar um pouco sobre a quaresma na visão espiritual? O pai pode falar, fia, de uma quaresma na qual nós temos que se preparar, viu, meu filho? Porque nós está precisando fazer uma quaresma, meus filhos, mas uma quaresma mais definitiva, não é, meus filhos? Porque da forma como nós está fazendo, um resguardo que nós faz, tá mais ou menos assim, né, meus filhos? Nós cometemos um monte de erro, né, meus filhos? Nós cometemos um monte de erro, depois vai lá, ajoelha, faz 3 Pai Nosso, olha para o céu e diz: me perdoa, Pai. Meus filhos, nós não tá fazendo nada não, viu, meus filhos? Assim não. Então, a quaresma, sendo um resguardo, o pai acredita que deve ser uma quaresma que nós temos que fazer conosco mesmo, dentro de nós e definitiva. Viu, meu filho? Um resguardo, uma limpeza nessa casa interior e manter a casa limpa. Não é, meus filhos? Manter definitivamente a nossa casa limpa. Então, no plano espiritual, nós temos momentos em que nós somos levados à reflexão de alguma coisa para nós fazer. Não só quaresma, tantas outras coisas, né, meus filhos? Mas é sempre algo que nós achamos que naquele momento, que nós faz
comete erro aqui, pede perdão aqui, para depois cometer o mesmo erro aqui, isso não acaba nunca, meus filhos. Nós temos que fazer uma quaresma definitiva, uma limpeza dentro do nosso coração, um resguardo definitivo entre certo e errado, bom e ruim, luz e treva, né, meus filhos? Na visão espiritual, nós temos incentivos, nós temos momentos em que a criatura, o homem, ele é incentivado a fazer, mas ele deve perpetuar, ele deve plantar isso no seu coração, não é, meus filhos? Então, na visão espiritual, são momentos que nós temos de reflexão, mas se nós não aproveitar, não é, meus filhos? Não tem valor, não é, fiarada? Fia, ainda dá para responder mais uma, viu, fia? Depois desse, a Sineita já tocou, viu, fia? Mas o pai pediu para ficar mal um pouquinho. A pergunta é do Fábio Tadashi. Sua bênção, vô. Esse fio que tá longe, fia. Saravá, Bildinho! Nessa sexta lei de Deus, fiquei pensando. Como que é, fia? Repete de novo. Nessa sexta lei de Deus, fiquei pensando. Os julgamentos negativos de vingança, julgamento, seria uma forma de matar e de nos matar? Oi, filho. Você entendeu direitinho a lição de hoje, viu, filho? É, filho. Todas as vezes que o pensamento mar se voltou contra alguém, você está matando você mesmo, porque você está colocando dentro de si esse diabo, né, meu filho? Esse inferno dentro de você. Você está se matando e matando também, né, filho? Porque os pensadores ruins é igual um dado, né? Que você joga no outro e atinge, fere. Então você se mata e mata também. Então, o filho entendeu direitinho, filho. Viu? Essa é outra forma de nós se matar. E como nós se matamos nisso, né, meus filhos? Às vezes, mais de uma vez por dia. Não é, viarada? Então nós temos que parar com essa matança dentro de nós, viu, minha? Viarada, porque como nós tudo tá vendo aqui, nós temos que tomar agora mais cuidado com os nossos pensadores, não é, meus filhos? Viarada, pai gostaria muito de permanecer aqui com vocês, pai gosta muito de estar aqui com vocês, agradece esse pai grande que dá a oportunidade para esse neguinho estar aqui com vocês, gosta muito, meus filhos, de fazer esse proseador, neguinho aqui com vocês aprende muito, é sempre muito gostoso, viu, meus filhos? O pai pede para esse pai grande que está no alto a proteger, a iluminar vocês, o caminhador de vocês, coração pensador, esse casuar, essa família toda de vocês, meus filhos. Que esse Pai Oxalá em toda a sua luz aclareie a caminhada de vocês. Pai algum possa proteger, abrir caminhos, meus filhos. Assim, meus filhos, nisso que vocês deram para esse negócio, aqui muito agradece a despede de vocês, com esse coração muito agradecido. Saravá, fiarada. Saravá, esse Pai grande que deu essa oportunidade para nós tudo. Saravá, fiarada. Sapa Joaquim de Angola. A sineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora. Eu vou. Fica com Deus e Nossa Senhora. Eu vou. Fica com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Acredito que dentro dos nossos corações paira uma felicidade, uma paz, mas também dentro de uma névoa
de preocupações, de medos, mas que dentro das palavras do nosso Mestre, vamos repeti-la, a palavra que tem sido repetida tantas vezes, né? E a verdade vos libertará, né? Nós estamos enfrentando uma verdade, mas é para nos libertarmos, não é? Então, toda verdade, né? Tudo que tá surgindo de dentro para fora, de fora para dentro, é a realidade que a gente está enfrentando, né? Nos enfrentarmos com os pés no chão, de forma verdadeira, né? Isso é importante. Isso é nos libertarmos, né? Então, precisamos do quê? Precisamos de coragem para nos enfrentarmos, para enfrentarmos situações. Precisamos de fé, precisamos de esperança. E Jesus é tudo isso. Ele é a nossa, ele é o alvo, né? É a mosca, é o ponto central. Ele é o caminho, né? É ele que nós temos que atingir, né? Naquilo que ele disse, como ele mesmo ele pediu, né? Então, apontemos para Jesus, alcancemos Jesus, né? Através daquilo que ele pediu para nós, né? E nesse foco, nesse alvo, nós vamos encontrar o nosso caminho, nos libertarmos, é tudo que a gente precisa, né? Então, sejamos firmes na nossa fé. Hoje, ser cristão, né? É ser um cristão convicto, né? Ser um cristão verdadeiro, né? Não um cristão só aqui na boca, não só o cristão nas aparências, mas aquele cristão que sente o amor de Jesus, que é o que ele nos deixou, né? Então, estamos com Jesus, estamos nas mãos, nos braços, no olhar, no coração de Jesus. Vamos em frente, em paz, tranquilos, né? Cuidando do nosso, né? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom tudo para todos.